que são as alergias e como a gente pode tratar elas segundo a medicina tradicional chinesa? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E no final eu ainda vou te dar 2 ervas incríveis para você tratar esse problema, né, no seu corpo. Show? E vamos lá, gente. Primeiro a gente tem que entender qual que é a visão ocidental desse processo. Então, para nós, né, da medicina ocidental, a alergia nada mais é do que uma reação, né, uma cascata de eventos que acontece por conta de um antígeno, né, de uma substância que entra em contato com a nossa pele, mucosa, etc., né, qualquer parte do nosso corpo, e que desencadeia essa cascata, e que no final dessa cascata a gente fica inchado, né, praticamente vermelho e coçando. Então, basicamente é isso para a medicina ocidental. Tá? É uma cascata de superativação do nosso sistema imunológico. Ótimo. E para a medicina oriental, mais especificamente para a medicina chinesa? Para a medicina chinesa, galera, a alergia, existem vários tipos de alergia. Primeiro a gente tem que pontuar isso. Né? As alergias de pele, de nariz, rinite, sinusite, né, dermatite e tudo mais, são associadas ao pulmão. Tá? Enquanto que, por exemplo, uma alergia alimentar vai ser mais associada ao estômago e ao fígado. Tá? Então é bom a gente pontuar isso, porque nesse vídeo a gente vai explorar mais as alergias de pulmão, beleza? E mais especificamente, a dermatite, galera. As alergias de pele, beleza? Vou deixar a rinite e a sinusite para um outro vídeo, porque são assuntos maiores, beleza? Ótimo, Yuri. E aí, o que pega? O que pega é o seguinte, galera. Para a medicina chinesa, a alergia de pele, a dermatite, ela tem 2 fontes básicas, tá? Ou ela é uma deficiência de yin do pulmão, ou ela é um acúmulo de umidade e calor no pulmão. E essa segunda fase, né, vamos dizer assim, ela é muito mais comum, principalmente nos brasileiros. Por quê? Porque a gente vive num país tropical, úmido e quente. Então é muito fácil a gente acumular umidade e calor no nosso sistema. Beleza? Maravilha. Então vamos lá. Primeiro entendendo a primeira situação, uma deficiência de yin do pulmão. O que significa isso, Yuri? Significa que o seu pulmão está desidratado. Os fluidos, a hidratação normal do pulmão não está boa, tá? E o que acontece com um lugar, gente, que não está hidratado? Né? Vamos pensar num chão. O que acontece com o solo, tá? De um lugar que é muito seco? Ele racha, né? Ele racha. Então, veja bem, a pele é o solo do pulmão, tá? É o tecido do pulmão. É a estrutura, tá, que o pulmão forma. Ok? Ok. Se o pulmão já tem uma deficiência de hidratação lá no órgão, ele não tem hidratação suficiente para mandar para a estrutura que ele gerencia. Ótimo? E o que vai acontecer com sua pele? Vai começar a ficar seca. E cada vez mais seca. E seca, e seca, e seca. E isso vai fazer com que a sua pele rache, né? E esse é um dos tipos de alergia que são conhecidos, né? Problemas de pele. É a tal da dermatite. Só que existem várias dermatites. Então existe um nível onde a sua pele só está seca, né? E por conta dessa secura, gente, é normal, né? Vão ser abertas microferidas ali, certo? Você imagina, né? Um solo que é muito seco, se você passar e pisar ou ir batendo com alguma coisa nesse solo, você vai ver que as rachaduras vão aumentando, né? Então, se a sua pele estiver muito seca, vai existir com certeza microferidas nessa pele, que vão ir se complicando com o tempo. E feridas, quando elas cicatrizam, elas coçam. Então veja bem, se a sua dermatite é uma dermatite que não pode ficar vermelha, tá, galera? Pode ficar vermelha sim. Por quê? Porque para a medicina chinesa tudo é equilíbrio. Então, o yin está em equilíbrio com o yang. Se não existe yin, o yang fica maior. E o yang é o quê, gente? Movimento, fogo, energia. E basicamente, vermelho. Então, tudo que é vermelho demais para a medicina chinesa é calor. Né? É um yang que está em exagero. Calor para a medicina chinesa nada mais é do que um yang em exagero. Tá? É um yang tóxico, vamos dizer assim. Né? Porque o yang, o movimento, a energia é muito bom. Ele protege. Né? Ele nos nutre, ele nos vitaliza. Ele faz com que eu possa fazer assim com a minha mão. Show? Mas, se não existe o yin para controlar esse yang,
ele vira calor. E aí o calor se manifesta por vermelhidões. Então, se a sua pele ou estiver seca e coçando, ou estiver seca, coçando e vermelha, tá? Isso provavelmente significa que você tem uma alergia por deficiência de yin do pulmão. Show? Ótimo. Qual que é o outro caso então, Yuri? Você estava falando que tinha 2, né? O outro caso é o acúmulo de umidade e calor no pulmão. O que é umidade e calor, gente? Para a medicina chinesa, existe um fator, até patogênico, que chama umidade. E ele está aí, né? E ele se manifesta muito na primavera. Por quê? Porque é o período de chuvas, né? Primavera e verão aqui no Brasil. Depende do estado, né, galera? Claro, vai depender do estado. Tô falando aqui do meu estado, Minas Gerais, tá? Mas vai depender mesmo da região que você tá, para saber qual é o período mais chuvoso e, portanto, o período mais úmido, onde o seu corpo vai estar em contato direto com essa umidade. E lembrando que, galera, o pulmão é o órgão que tem esse contato com o externo. Né? A mucosa do pulmão, toda vez que você respira, você está botando tudo que está aqui fora para dentro do seu corpo em contato com o pulmão. Então, se estiver muito úmido do lado de fora, você está atacando essa umidade lá para o seu pulmão. Se você tiver uma deficiência de yin, ótimo, né? Essa umidade pode ser até positiva para você, tá? Mas você pode ter um acúmulo de umidade e calor. E eu não vou entrar aqui no mérito, galera, do porquê que isso acumula, tá? Eu vou só dar só uma pincelada. Por exemplo, uma deficiência de Qi, de energia do pulmão e do baço, e do rim, do yang e do rim, do Qi do baço ou do yang do baço, e do Qi do pulmão, esses 3 são os órgãos que abrem a via das águas, que eliminam a umidade do corpo. Tá? São os órgãos do triplo aquecedor, que é um órgão virtual que a gente chama na medicina chinesa de triplo aquecedor. Esses órgãos, eles tiram essa umidade. Se houver uma deficiência de yang do rim, ou de Qi do baço, ou de yang do baço, ou de Qi do pulmão, essa umidade começa a se acumular dentro do corpo, beleza? E ela pode se acumular em vários lugares, beleza, gente? Nós estamos aqui colocando como se ela estivesse se acumulando no pulmão especificamente. Aí imagina que você também é uma pessoa que tem um calor, ou no rim, ou no fígado, ou no estômago, ou no coração. E aí esse calor começa a se juntar com essa umidade. Essa umidade, gente, pega uma massa na sua casa, bota aí uma água, e aí bota um pouquinho de amido de milho nessa água, beleza? No início essa água vai estar fluídica, né? Vai estar ali, você pode pegar, mexer, ela vai estar pingando na sua mão. Se você começar a cozinhar isso, bota isso numa panela, bota no fogo e começa a cozinhar, daqui a pouco essa massa vai começar a engrossar. E aí, gente, é o que a gente chama de umidade e calor. É quando essa umidade normal do corpo se uniu a um calor patogênico e começou a engrossar, tá? Se engrossar demais, vira mucosidade e calor, que também pode ser um dos fatores da alergia, beleza? Qual que é o problema disso, galera? É que essa umidade ela começa a se acumular e o pulmão, gente, começa a empurrar essa umidade para a pele. Por quê? Porque o pulmão nutre a pele, né? Então o pulmão ele envia a energia e o yin, né, a hidratação normal dele para a pele, beleza? E se lá tá sujo de umidade e calor, essa umidade e calor vai ser empurrada para a pele. E quais são os sintomas, então, de uma alergia por umidade e calor, gente? São vermelhidão, coceira, né, que basicamente vermelhidão e coceira são o quê? Calor para a medicina chinesa. Ó, meu dedo tá até sujo de pinhão aqui, ó. Então, vermelhidão e coceira. E tem mais 2. Bolhas, tá? Pequenas bolhazinhas. E quem já teve esse tipo de alergia sabe o que eu tô falando. Você coça, parece que vai empelotando a pele. E se você continuar coçando, essas bolhas começam até a se romper, né? E sai um líquidozinho, né? Um líquidozinho bem fluido. Isso é a umidade, tá? Isso é a umidade e calor. Se sair um líquido grosso, quer dizer que você já está no estágio de mucosidade e calor. Beleza? E inchaço. Então, o que a umidade faz? A umidade, ela vai criar essas bolhas e ela vai inchar. A umidade incha, né? Se você, sei lá, bota uma experiência bem fictícia aqui, tá? Você bota um balão e dentro desse balão você consegue fazer uma sauna. Dentro desse balão. Quanto mais essa umidade começar a virar vapor, mais esse balão vai inchando. Concorda comigo?
Então é basicamente isso que acontece dentro do seu corpo, tá? Então se você tem uma ferida no braço, que está inchada, ou que tem bolinhas, e coça, ou arde, ou está vermelha, pode saber que você tem um quadro de umidade e calor no pulmão. E lembre-se, galera, como eu sempre falo aqui, isso é o sintoma mais superficial. Isso não é o problema, tá? Se você tem uma alergia de pele, é ruim, lógico que é ruim, porque no dia a dia é uma merda ter uma alergia de pele, você fica coçando, é chato, né? Só que isso indica um problema muito maior lá no pulmão. Porque se essa umidade e calor já chegou na pele, você imagina como é que tá o seu pulmão. E aí você tem que se perguntar, você tá com pigarro? Você tá tossindo? Seu nariz tá entupido? Todos podem ser sintomas de umidade e calor também tomando o seu pulmão. E ele tomando o seu pulmão, gente, é muito mais perigoso do que ele tomar a sua pele. Porque aí é o órgão que faz sua respiração, que te dá o Ti defensivo, tá? Essa umidade e calor para os chineses, por exemplo, pode gerar um câncer de pulmão, beleza? A mucosidade, calor com toxinas é o que gera o câncer de pulmão para a medicina chinesa. Então sim, se você tem hoje uma dermatite por umidade e calor, saiba que essa umidade e calor vai se acumular dentro do seu corpo. E que se você não tratar, a dermatite vai parecer uma bobeirinha, entendeu? Então esse é o perigo, galera. E por isso que a medicina chinesa é tão sinistra. Porque ela consegue nos dar essa clareza dos problemas que vão aparecer lá na frente com sintomas muito bobos, que muitas vezes a nossa medicina negligencia. Quem aqui nunca foi, ou quem já foi aqui num dermatologista, chegou lá com uma coceira e o cara fala, não, isso aí não é nada não, só. Passa pomadinha aqui, 5 dias e passou, morreu. Cara, pra medicina chinesa isso é um absurdo, galera. Porque isso indica um problema muito grande, tá? Então é isso que eu queria falar pra vocês sobre, especificamente, né, a dermatite, beleza? Ótimo, 2 ervas que eu prometi que são maravilhosas para tratar isso. Se você tiver um caso de deficiência de yin do pulmão, você pode usar alcaçuz. E eu vou te dar uma receita ainda mais poderosa, tá? Você vai colocar uma pera numa panela, beleza? Vai cortar essa pera. Você vai misturar com mel, beleza, galera? Mel, torra o mel, dá aquela flambada na pera, deixa a pera ali até cozinhar um pouquinho, tá? E aí você vai depois temperar isso com alcaçuz, beleza? Você vai comer isso. Se você não tiver tempo para fazer isso, você vai simplesmente tomar o alcaçuz puro. Show? Em pó ou em raiz, né? Ele é uma raiz, então você pode mastigar. Faça isso por 30 dias, tá bom? Não mais que 90, beleza, galera? Todos os dias. E você vai ver que a sua alergia por deficiência de yin vai sumir. O alcaçuz é uma erva incrível para umedecer o pulmão. E também tonifica o Ti do pulmão. Então é uma erva muito legal. E a pera e o mel hidratam o yin do pulmão. Beleza? Então essa combinação aí, galera, é perfeita, maravilhosa. E bom, se você viu um vídeo anterior que eu também indiquei pera e mel para rouquidão por deficiência de yin do pulmão, maravilha, galera. Para a medicina chinesa, um único remédio pode curar dezenas de problemas ocidentais, porque todos esses problemas, muitas vezes, estão associados com a mesma questão do mesmo órgão, tá? Maravilha. E se, né, a sua coceira, a sua alergia é por acúmulo de umidade e calor no pulmão, você vai conhecer uma erva incrível chamada calêndula. A calêndula é uma erva maravilhosa para tirar umidade e calor do pulmão, junto com a flor do sabugueiro. São 2 ervas incríveis, beleza? Então você pode usar essas 2 ervas num chá, né? Ou comer um pedacinho de cada uma, ou então comprar em pó, né? Misturar numa cápsula e tomar mais ou menos 500 miligramas de cada uma por dia, por no máximo 30 dias, tá bom, galera? Esse é um tratamento bem de ataque mesmo, tá? Ervas incríveis. É claro que, galera, aqui não dá pra gente explorar muito além, né, da superfície do problema, tá? Mas para a medicina chinesa, né, isso pode estar associado, então, a um fígado que está quente, né, a um baço que não está conseguindo processar a umidade, a um rim que não está conseguindo processar também a umidade, drenar essa umidade pela urina.
pode ser um coração que está quente, né? Pode ser um estômago que está quente, que está condensando essa umidade. Então podem ser vários problemas profundos, né? As raízes do problema geralmente não é o pulmão. O pulmão é só a superfície do problema, entendeu? É só onde está acumulando a umidade de calor. Mas se já chegou no pulmão, deve ter várias fontes dentro de você gerando esse problema. E é isso que a gente faz na medicina chinesa, galera. É isso que é o meu trabalho, tá? E, bom, se você não conhece meu trabalho, se você quer tratar pela medicina chinesa, aproveita, gente. Eu nunca fiz um trabalho tão barato, tá R$600 por ano, é R$50 por mês, mano. Isso é muito barato, galera. E eu não sei quando que esse preço vai acabar, tá? Então, realmente, se você quer, aproveita a oportunidade. Faça 1 ano de tratamento comigo e você vai ver os resultados. Você vai ver como que a medicina chinesa pode te ajudar muito no seu processo de cura, beleza? Então é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Paz e bem, forte abraço e tamo junto!